Agora nós iremos falar a palavra de Deus. E o tema desta manhã, eu sou a voz. É João Batista que está falando aqui, viu? 1:23, que diz assim: disse eu e disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Como é que nós podemos endireitar o caminho, os nossos caminhos? Indo de encontro a Jesus. Ele próprio diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então quem entra pelo caminho de Jesus vai ser vitorioso e chegará no objetivo o qual almeja. João Batista ficava ali no deserto pregando a palavra de Deus e dizendo, arrependei-vos, raça de víbora. Meu querido, se a pessoa hoje falar isso aí, as pessoas vão se revoltar tudo contra a pessoa. Ele pregava com a autoridade de Deus, e nós temos que pregar com autoridade, irmão. Não é ofender ninguém, não, é pregar a palavra como ela é. Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, endireitar o caminho e andar no prumo. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem a ele a não ser por Deus. Mediador é advogado da minha, da sua e da nossa causa. Ele quer advogar, resolver os problemas e nos colocar no caminho direitinho, que é Jesus. Gênesis 3:8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela virada do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Poderá alguém se esconder diante de Deus, irmão? Não. Mas o homem, a humanidade, quando peca e erra, ele cai da graça e ele se esconde, mas não há possibilidade, porque se subir lá em cima é o trono do Senhor, se descer aqui é o escabelo, o estrado onde ele pisa, se descer na profundidade também ele está. Não tem jeito de se esconder do Senhor. O que é que tem que fazer? Se chegar a Deus, confessar e deixar e clamar, e ele resolve os problemas. Jesus é o mediador. Jesus, quando a gente peca, tem que se chegar a Jesus, pedir perdão, para que ele intercede pelo Pai, para nós sermos perdoados e reabilitados, e ele está pronto para fazer todas essas coisas por mim, por você e por nós. Não adianta se esconder, mas adianta ir de frente a ele e dizer, Senhor, realmente, eu sei que falhei, pequei, porque nós somos falhos, todo homem é falho, toda a humanidade é falha, mas o Senhor é infalível, perdoador e galardoador das nossas vidas. Resumo desse verso 3:8. Escondeu-se Adão e sua mulher. A culpa e a consciência do pecado motivaram Adão e Eva a fugir de Deus. Não adianta fugir. Tinha medo e constrangimento na sua presença, sabendo que tinham pecado e que estava sob o desagrado de Deus. Nesta condição, viram que era impossível chegar à sua presença com confiança. Em nossa condição pecaminosa também somos semelhantes a Adão e Eva. Deus, no entanto, veja que eu já frisei isso aí, proporcionou um caminho para purificar nossa consciência, culpa, para livrar-nos do pecado e nos restaurar a comunhão com Ele. O caminho, chamado Jesus Cristo, Ele é o caminho que nos leva diretamente a Deus para perdoar, para reabilitar e alcançar misericórdia. Mediante a redenção que Deus proveu através de seu Filho,
podemos vir a Ele e receber o seu amor, misericórdia, graça, ajuda em tempo oportuno. O tempo é agora, não é amanhã. Não deixe para amanhã resolver sua vida espiritual. Resolva agora, a ouvir a voz do Espírito Santo. Não endureceu o vosso coração. Venha a Ele, confessa, deixe, e Ele te perdoa. Não lance em rosto o teu passado, porque Ele é a razão da nossa vida e nossa oportunidade de estar enquadrado e unificado em Cristo Jesus. Gênesis 3:10. E ele disse, ele quem? Adão. Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, escondi-me. Então, quando veio o pecado, ele perdeu a graça com Deus, a comunhão, e apareceu a nudez. Ele ficou envergonhado diante de Deus, escondeu-se, fugiu, porque ele estava em condições indignas de se apresentar diante de Deus. Estava nu, sem roupa nenhuma. E a roupa que tinha sobre Adão era a graça, era a santificação que cobria todo o seu ser e o seu corpo. Então perdeu a graça, mas ele ouviu o brado de Deus falando, Adão, Adão, e ele ouviu e se escondeu. Mas não adianta se esconder diante de Deus. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Não adianta fugir de Deus, irmão. É quando a gente falha, todos nós somos falhos, pecamos por pensamento, por palavras e obras. É se chegar a Deus e Ele, através de Jesus Cristo, seu Filho amado, nos perdoa, nos reabilita, e assim nós vamos prosseguindo nessa jornada. Deuteronômio 4:12. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras. Ouviste, porém além da voz, não viste semelhança nenhuma. Quando Deus brada, quando Deus clama, nele não aparece nem de maneira nenhuma, só a voz, que é para ninguém fazer algo para idolatrar. Ele é sábio e falou, clamou, mas não apareceu a ninguém, para que ninguém possa inventar algo semelhante a ele e ficar adorando. Tem que adorar a Deus em espírito e em verdade, na beleza da sua santidade. Deuteronômio 4:33. Ouve-se algum povo, ou se algum povo viu a voz de algum Deus, falando do meio do fogo, como tu a ouviste ficando vivo, ninguém, nem esses deuses, não tem poder de clamar, porque eles têm boca, mas não fala, tem pé, mas não apalpa, tem mão, mas não pode pegar em nada, ele não tem poder nenhum. Agora o nosso Deus, ele clama, ele tem voz, porque ele é vivo, poderoso e eficaz para clamar, bradar no meio do fogo, e tu ouvir ficando vivo. Se Deus clamar e eu aparecer, nós não temos capacidade nenhuma de ver ele como ele é, porque nós não temos condições, mas ouvir a voz do Senhor para que possa nos edificar, porque ele é poderio, ele é vivo, tem poder e graça para todo aquele que se chegar a ele. Chegai-vos a mim, eu chegarei a vós e limparei as vossas mãos pecadoras. Graças a Deus. Vamos prosseguindo. Deuteronômio 8, verso 20, diz assim: como a gente que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós pereceis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Então ele diz da sua própria palavra: obediência quero e não sacrifício. Não adianta você fazer sacrifício de tolo, irmão.
O sacrifício que Deus quer é um coração aquebrantado, que você vá orar, vá consagrar, vá jejuar, vá buscar Ele, solução dos seus problemas, da sua família e de todos nós. Buscar o Senhor e invocar enquanto está perto. É agora, não é amanhã. Deuteronômio 28:45. E todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído, porquanto não haverá dado ouvido à voz do Senhor teu Deus, para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos que te tem ordenado. As ordenanças do Senhor. A palavra de Deus diz que Deus é amor, mas Ele é justiça. Ele é fogo consumidor. Então, meus queridos, nós precisamos ter muito cuidado para não andar de qualquer maneira, para obedecer a Deus nos seus mandamentos, nos seus estatutos, nas suas ordenanças. Quando Deus manda, Ele é responsável. Então, meu querido, não tema, mas obedeça a Deus. Temer a Deus sobre todas as coisas, e as demais coisas Ele nos acrescentará. Salmo 29:3. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Essas águas, as águas simbolizando os povos que estão aí, as águas somos eu, você e nós que estamos aí para obedecer e para ouvir. O trovão é a voz do Senhor bradando, e as águas somos nós para estar atento no bradar, no trovejar da sua gloriosa voz falando conosco. Salmo 29:4. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, de santidade, de pureza, de benignidade, de favorabilidade para mim e para você. Salmo 29:5. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, ó Senhor, quebra os cedros do Líbano. É poder. O Senhor, quando veio, Ele tem suas armas, tem o vento, tem o relâmpago, tem muitas coisas que pode fazer coisa para o homem contemplar e ver o poder de Deus. E ninguém, e operando Ele, quem impedirá? Coisas que acontecem aí nesse mundo, é a vinda do Senhor que está próximo, é cada coisa que acontece, é morte, é filho matando pai, é pai matando filho, e assim sucessivamente, é tempestade, é vendavais, todas essas coisas são Deus alertando o homem para que se desperte. Desperta tu que dorme, levanta entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Coisas grandes e firmes que não sabes. Nós precisamos acordar da sonolência, da negligência e se voltar para Deus, para ouvir a sua voz, para clamar a Ele e Ele responder com bênçãos, com soluções dos nossos problemas. Salmo 29:9. A voz do Senhor faz parir as servas e desnunda as brenhas, e no seu templo cada um diz glória a Jesus. A casa do Deus é para ser glorificada, para dar braços de glória a Deus e aleluia. Isso é maravilha, meu Deus. Salmo 29:7. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. Que maravilha, é poder, Ele é poder para com todas as coisas. Salmo 29:8. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. O Senhor não só faz tremer o deserto de Cádiz, como todas as pessoas, os homens que se acham que são poderosos,
treme, estremece na presença de Deus, porque Ele é poder e fora de Ele não há outro poder. Ele é poderoso de Jacó, poderoso da igreja, poderoso de Israel, poderoso de todas as coisas. Salmo 68 e 33, aquele que vai montado sobre os céus, dos céus, desde a antiguidade, eis que envia a sua voz, dá um brado veemente. Salmo 59, 5, aliás, 95 e 7. Porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, e ovelha da sua mão. Se hoje ouvir da sua voz, não endurecei o vosso coração, mas dai-me o teu coração, filho meu. Sabe para quê? Para Ele limpar, deixar uma casa nova, uma casa adornada, porque a voz do Senhor, Ele brada e Ele está pronto para resolver os nossos problemas, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelha da sua mão. E se hoje ouvir a sua voz, não endurecer o coração, mas diga: fala, Senhor, que eu ouço. Fala comigo, Senhor, resolve os meus problemas, cura minhas enfermidades, liberta meus pecados, liberta meus pensamentos, dá-me um pensamento sã, firmado em Ti, Senhor, que é uma rocha inabalável, para que eu tenha êxito nessa peregrinação rumo a Canaã celestial. Isaías 6 e verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me. Isaías estava no meio de um povo de lábios puros e ouviu a voz do Senhor. O Senhor falou com ele e ele ficou apavorado. Mas Deus tinha um propósito com Isaías, para que ele fosse realmente o profeta messiânico, para falar de Jesus, para falar do Deus vivo, para falar do Jesus que é o fundamento de todas as coisas aqui na terra, no céu e em todos os lugares. Depois disso, ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? É a interrogação. Então disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele purificou os lábios de Isaías, queimou os seus lábios com a brasa, purificou para santificar ele, e aí ordenou, enviou ele para falar do profeta messiânico e para profetizar diante do rei, com autoridade dada por Deus, para clamar e ele dá o poder para que a sua voz fosse de encontro às almas carentes, necessitadas. Resumo desse verso: a quem enviarei? É a interrogação. Só depois de purificado é que Isaías foi designado profeta. Esse trecho nos faz lembrar a grande comissão de nosso Senhor ressurreto, que ordenou proclamar o evangelho da salvação a todo mundo. Se aquela ordem de sair apoderasse do nosso coração, devemos responder da mesma maneira que Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, me purifica, me dá sabedoria e graça, e eu irei fazer a tua vontade. Nós fomos comprados, lavados e redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, para fazer a boa obra, que é pregar o evangelho a toda criatura, do norte ao sul, do leste ao oeste. Onde estiver uma porta aberta,
clamar, falar para o povo que Deus quer salvar, quer libertar, quer transformar e quer levar para a glória. Isaías 30:30, e o Senhor fará ouvir a glória da sua voz e fará ver o abaixamento do seu braço com indignação de ira e labareda do seu fogo consumidor. Isaías 30:31, porque com a voz do Senhor será desfeito em pedaços a Síria que feriu com a vara. Ai daquele que cai nas mãos do Senhor. Ele é justiça e é fogo consumidor. Tem que ter muito cuidado, muita prudência. Isaías 40, verso 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Isaías, depois que foi purificado, aí agora ele clama no deserto e diz: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. Enverede pelo caminho que é Jesus. Resumo desse verso: a voz do que clama no deserto. Este verso, assim como boa parte das profecias de Isaías, tem mais de uma aplicação. Primeira, restauração dos judeus exilados. Segundo, a vinda do Messias e da sua salvação. E a consumação da redenção no novo céu e nova terra. O Novo Testamento mostra que o verso 3 cumpriu-se em João Batista, precursor do Messias. João ensinou que a maneira de preparar-se para a vinda do Senhor é através do arrependimento. Arrependei-vos e chegai-vos a mim, porque Ele é o conselheiro, o perdoador e o galardoador de todo aquele que se chega a Ele. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós e limparei as vossas mãos pecadoras. Isaías 40, verso 6, voz do que diz: clama, e algum diz que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a beleza como as flores do campo. Isaías 66:6. Uma voz de grande rumo virá da cidade, e uma voz do templo, a voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Salmo 68 e 33. Aquele que vai montado sobre os céus, dos céus, desde a antiguidade, eis que envia a sua voz e dá um brado veemente. Salmo 95, 7. Porque Ele é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto, e ovelha da sua mão. Se hoje ouvir da sua voz, não endureceu o vosso coração, mas dai-me o teu coração, filho meu, para que ele lapide, faça obras extraordinárias na sua e na nossa vida. Jeremias 7:34. E farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a sua voz de folguedo, e a voz de alegria, e a voz de esposo, e a voz de esposa, porque a terra se tornará em dissolução. É poder que ele tem sobre todas as coisas. Jeremias 16:9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar perante os vossos olhos e em vossos dias a voz de gozo e a voz de alegria e a voz do esposo e a voz da esposa. Isso é ordenança, isso é poder de Deus para todo Israel e para todos os ouvintes que estão ouvindo neste momento. Jeremias 42:6. Seja ela boa ou seja má, a voz do nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos,
para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor, nosso Deus. Obediência quero e não sacrifício. Ele já fez o sacrifício vicário por mim, por você, por nós. Agora é obedecer a Ele, ouvir a sua voz e obedecer, estar debaixo das suas ordenâncias para ser feliz. Feliz é a nação, feliz é o jovem, feliz é a família cujo Deus é o Senhor. Ezequiel 1:24. E andando eles, ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do onipotente, a voz de um estrondo, como o estrépito de um exército, parando eles. Abaixavam as suas asas. Ezequiel 1:25. E ouviu-se uma voz por cima do firmamento, o que estava por cima da sua cabeça, parando eles, abaixavam as suas asas. Isso aí é obediência. Quando Deus brada, quando Deus fala, a sua voz, os anjos, fica tudo na obediência. E a igreja também tem que, quando Deus fala, ficar debaixo da obediência. A igreja precisa prestar um culto de adoração a Deus em espírito e verdade, na hora da palavra ouvir com toda a reverência, porque as pessoas estão pegando um costume que na hora que começa a falar a palavra de Deus, fica conversando, fica comercializando produtos dentro da igreja. Meus queridos, cuidado com essas coisas. Quando você entra na casa do Senhor, a palavra de Deus diz: guarda teus pés quando entrar na casa do Senhor. É mais ouvir do que falar. Amém? Miqueias 6:9. A voz do Senhor clama a cidade, e o sábio verá o teu nome. Ouve a vara a quem a ordenou. A vara é a palavra de Deus, que exorta, que chicoteia, que corrige, que comanda toda ordenança dentro da casa do Senhor. Mateus 3:3. Porque este é o meu anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Tá vendo, meu querido? Todos nós temos que endireitar o nosso caminho e entrar pela vereda. A vereda, ela é estreita. O caminho largo é o caminho da perdição, mas o caminho, a vereda, ela é estreita e tem cheio de obstáculos, e nós temos que vencer todos esses obstáculos, porque se Ele é por nós, quem será contra nós? Mateus 3:17. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aqui fala a respeito de Jesus, quando ele estava indo ali no Rio Jordão para ser batizado, para cumprir todas as ordenanças da igreja, minha, sua e nossa. E ali, quando ele desceu, foi para ser batizado, apareceu a Trindade e Deus, e pousou o Espírito Santo sobre a sua cabeça em forma corpórea de pomba. E Deus clamou de lá e disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tem alegria, em quem tem bastante amor, porque Ele é o Salvador da humanidade. Resumo desse verso: este é o meu filho amado. O batismo de Jesus é uma grandiosa manifestação da realidade da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo estava ali. O Espírito Santo sobre Jesus ali, em forma corpórea de uma pomba, e Ele próprio ali, e Deus clamando e dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado, em
quem me comprazo. Este é o meu filho amado. O batismo de Jesus é uma grandiosa manifestação da realidade da Trindade. Tem muitas heresias, porque heresia só fala heresia mesmo, que diz que não tem Trindade e assim sucessivamente. Que Deus abra a mente deles, perdoe eles e salve eles, para que eles saibam que tem um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, poderoso, eficaz, que nunca entrou em contenda, que não tem desavença. Quando fez tudo, estava sempre junto. Até no batismo de Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam juntos. Então isso é para edificação minha, sua, e sabedoria para você saber que Jesus é Deus, e o Espírito Santo é Deus, e Deus é Deus. Então são três pessoas unificadas em um só, Pai, Filho e Espírito Santo, mas nenhum tem divergência, todos mandam igual. O Filho não é inferior, nem o Espírito Santo e nem Deus, são tudo, um só, ordem, decência, poder e graça. Primeiro item, Jesus Cristo declarando igual a Deus e batizando no Jordão. Segundo, e batizado no Jordão. Segundo, o Espírito Santo, que também é igual ao Pai. O Pai declara que se comprais em Jesus, temos, portanto, neste ato, três pessoas divinas, iguais contra a integridade das Escrituras. Explana este evento de qualquer outra maneira. A doutrina da Trindade mostra que as três pessoas divinas subsistem em tal unidade que constitui o Deus único. Mateus 17:5. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o e obedecei-o, porque ele é o Salvador das nossas vidas. Aqui eu estou acrescentando essas palavras um pouquinho mais, porque é a verdade. João 5:25. Em verdade vos digo que que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouviram viverão, ressuscitarão no dia do arrebatamento da igreja. João 5:37. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem ouviste o seu parecer. Lucas 9:35. E saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Lucas 9:36. E tendo saído aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto. Aqui é os discípulos que estavam com ele. Lucas 9:35, vamos revisar. E saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Deus está dando ordenança para os discípulos, para obedecer a ele, a Jesus. Lucas 9:36. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto. Ficaram quietinhos, aguardando as ordenanças que Jesus o desse. João 1:23 disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Tem que endireitar mesmo. Os caminhos nós temos que andar direitinho, reto, porque não pode andar no caminho largo, porque o caminho largo é o caminho que leva à perdição. Segundo Pedro 1:17, portanto ele recebeu de Deus Pai
honra e glória quando dá magnífica glória que lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Ainda segundo Pedro 1:18. E ouvimos esta voz, dirigida do céu, estando nós com ele num monte santo. Ali estavam os discípulos, sempre unificados com Jesus. João 10:16. Ainda tenho outras ovelhas. Jesus tem muitas ovelhas ainda que estão desarraigadas por aí e precisam ouvir a palavra para que venha para o redil, que é o curral, que simboliza a guarda, aonde Jesus guarda, que está debaixo das mãos do Senhor. Jesus precisa, esse povo precisa ouvir Jesus para que venha tudo para se arraigar e se firmar nos seus caminhos. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Ele é o sumo pastor. Jesus é o pastor das ovelhas, que vela, que cuida, que as ovelhas que está fora do prumo, ele põe no prumo. A que está com a sua lã, que não está em ordem, ele põe a lã em ordem, e assim sucessivamente, põe toda a casa em ordem, porque ele é especializado em pôr a casa em ordem. Esta casa, esta ovelha, é eu, você e todos nós que estamos debaixo das mãos potente e no aprisco, que é a casa do Senhor, que é debaixo das mãos do Senhor para fazer a sua vontade. Atos 4:24. Ouvindo, eles isto, unanimemente levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Está vendo como é bom saber as coisas? Os discípulos estavam inteirados quem era Jesus. Você precisa saber quem é Jesus. O Jesus que eu estou falando, que nós servimos, não é esse Jesus que está crucificado, morto, não, meu querido. O Jesus que nós servimos é o terceiro dia ressuscitou, vive e reina para todo sempre. Você precisa só chegar a Ele e entrar e ouvir a voz do Senhor, desse Senhor, que Ele é vivo, não é morto. Atos 7:31. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigido a voz do Senhor. Meu querido, nós precisamos conhecer a voz do Senhor. Moisés estava inteirado quem era o Senhor, como era a sua voz. Quando ele ouviu, já foi logo se dirigiu a voz para ouvir o que o Senhor tinha de algo para ele. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, aquilo que temos, que Ele tem para mim e para você. Ele só tem coisa boa. Ou então quer uma correção. Correção é uma coisa boa para nós entrar no eixo, entrar no caminho, que é Ele mesmo, Jesus. Atos 26:14. E caindo nós todos por terra, ouvimos uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Aí está a pessoa, está vendo? Saulo, que é Paulo, ele recebeu uma ordenança dos judeus para assolar, para matar os cristãos, e foi naquela direção, e ia numa incumbência, entendeu? E ele não conhecia esse verdadeiro Deus, mas ele pagou caro, mas ouviu a voz, obedeceu e foi um instrumento nas mãos de Deus. Você também tem esse mesmo direito. Você poderá ser um Saulo, mas ser transformado em um Paulo, para ser um atalaia, ser um mensageiro, ser
um arauto da mensagem da palavra de Deus. Precisa descer, precisa passar pela metamorfose como passou Paulo, para entender quem é Deus e quem é Jesus e quem é o Espírito Santo. E aí você vai com pleno conhecimento dele, abre a boca e ele te enche de palavras boas para levar as almas carentes necessitadas. Paulo passou pelo processo da metamorfose, da transformação, e foi um instrumento nas mãos de Deus, pagou o preço, mas foi vitorioso. Romanos 10:18, mas digo, porventura, não ouviram? Sim, porque certos, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins da terra. Tem que pregar, tem que falar, clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Você precisa saber, conhecer quem é Jesus, quem é a voz que clama no deserto, que era João Batista, já falando a respeito deste que viria, que ele não era digno de nada, mas Deus era digno de toda honra e toda glória. Ele não era digno nem de desatar as alparcas, a sandália dos seus pés, porque ele não era digno, porque Jesus é o Santo dos Santos, Senhor do Senhor, Deus dos deuses, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. Ele é tudo para mim, para você e para nós. É só você chegar a ele e querer. Apocalipse 14:2. E ouviu uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de arpista que tocava com a sua harpa. Salmo 5:2. Atenda a voz do meu clamor, Rei meu e meu Deus, meu Pai, a ti orarei. O salmista foi muito sábio nesse verso aqui. Atenda a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. A oração, meu querido, é manter o contato com Deus. Guarda o contato com teu Salvador. Não deixe, não perca o contato com o seu Senhor. Como é que adquire, João Alegre, presbítero João Alegre, o contato com o meu Salvador? É se curvando diante dele, pondo o joelho no chão, pondo a boca no pó, clamando a ele, e ele diz: clama-me, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Você precisa aprender a clamar, a saber, se inteirar quem é ele. Salmo 5:3. Pela manhã ouvirás a minha voz. Ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Está vendo? Aqui, ensinando. Pela manhã você começa a orar, clama a ele e ele vai te ouvir. E você vai se apresentar a ele e vai vigiar durante o dia inteiro e aguardar as suas ricas bênçãos, que são muitas, maravilhosas para si. Resumo desse verso: ouvirás a minha voz firmemente, resoluto, a buscar a Deus de todo o coração. Davi buscava ele de todo o coração. Davi se dedica a 3 coisas diante de Deus. Primeiro, confiante que Deus ouvirá a sua voz. Persistirá na oração e não viverá sem ela. Sem oração, como é que você pode viver? Não dá para viver sem oração. Segundo item, orará a Deus pela manhã. Se mantivermos a nossa vida voltada para Deus, orar de manhã será uma prática oral. Cada nova manhã nos conclama a uma renovada dedicação a Deus e a comunhão com Ele, e a nós alimentarmos da sua palavra. Terceiro,
o salmista vigiaria, esperançoso, porque ele orou, apresentou todas as suas queixas, seus problemas a Deus e ficou aguardando. Mas ele não foi dormir, ele continuou aguardando, continuou se dedicando a Deus e à comunhão com Ele e nos alimentarmos da sua palavra. Continuou se alimentando da palavra para ter a vitória. A oração, subir ao trono, ele dá a solução, e alimentar ele com a palavra, dando poder e sabedoria para que ele se desenvolva, cresça e seja um instrumento nas mãos de Deus. Terceiro, o salmista vigiará, esperançoso pelas respostas à sua oração, e durante o dia inteiro procurará evidências de Deus em ação na sua vida. Cuidado, vigiando, tendo cuidado para não pecar contra Deus e sendo grato a Deus. Então, meu querido, nós terminamos essa mensagem maravilhosa que tem o tema Eu sou a voz. João Batista era a voz que clamava no deserto e avisando e alertando para todos endireitar o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, para se inteirar, se firmar e entrar pelo caminho que é Jesus. Então ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías, qual é o caminho do Senhor? Ele é estreito, ele é difícil, mas ele leva a vitória. Quer ser vitorioso? Entrega os teus caminhos ao Senhor, entre pelo caminho dele e serei vitorioso. Senhor, meu Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por esta maravilhosa palavra. Abençoa todos que ouviram esta mensagem. Em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Excelso e bondoso Pai, abençoa todos os ouvintes, os internautas da Boa Cultural, Pastor Miguel, essa emissora, todos que estão ligando, todos que estão ouvindo, atenta à tua palavra. Purifica, dá vitória e põe pelo caminho estreito, que é o caminho a Jesus, para que ele se enverede e tenha vitória. Em nome de Jesus, abençoa meu lar, minha vida. Tem misericórdia de nós, perdoa nossas fraquezas. Abençoa as autoridades civis, militares e eclesiásticas, todas as corporações do soldado da alta hierarquia. Protege, ajuda, livra do mal, companheiros fraudulentos e mentirosos. Abençoa meus filhos, Gessé, Karine nos seus trabalhos. Abençoa todos, abençoa, meu Pai, todas as corporações. Abençoa o presidente ao vereador, os pastores aos cooperadores, ciclo de oração, adolescente, criança e jovem. Abençoa todos nós. Em nome de Jesus, aqueles que estão enfermos nos hospitais, cura, liberta, opera maravilha. Abençoa, meu Deus, os caminhoneiros, taxistas, motoboy. Abençoa aqueles que estão nas penitenciárias, Senhor. Tem misericórdia dessas vidas. Aqueles que estão nas cadeia pública, estão nos asilar, estão nas unidades da FEBEM. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Livra, Senhor, essas almas do poderio do diabo. Reabilita essas vidas, perdoa seus pecados, sua ignorância e afugenta todo o mal. Em nome de Jesus.